eternamente teu grande gozo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês para juntos aprendermos a palavra de Deus. Muito obrigado a todos pelo apoio. Cada vez que você curte esse conteúdo, o compartilha com outras pessoas e também se inscreve e incentiva outros a fazer o mesmo, nós entendemos que esse material tem sido relevante, uma bênção para você. E nosso desejo é apenas esse: contribuir com o reino de Deus e com todos os companheiros que nele militam. Que Deus te abençoe e vamos então à nossa aula de hoje. Nesse domingo estudaremos a lição de número 2, o livro de Ruth, cujo texto bíblico está no capítulo 1, versículos 1 ao 5 desse livro. Texto áureo, leia-no comigo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. E os objetivos pretendidos nessa lição são estes: fazer análise da organização do livro de Ruth, remontar o contexto histórico do livro de Ruth e apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Ruth, uma história bíblica que mostra as amargas impossibilidades humanas, mas especialmente como, através da vida de uma mulher, Deus manifesta a sua providência. Qual a estrutura do livro de Ruth? Sua organização, desenvolvimento, contexto histórico, mensagem e propósito. E como Deus abençoa e preserva os seus fiéis. E como, através de uma série de acontecimentos guiados por ele, por meio de sua providência, ele muda história ou trajetórias. Vamos compreender um pouco mais sobre isso hoje? Muito bem, em nossa introdução à primeira parte, conforme vos aparece, assim nos diz: o livro de Ruth destaca-se principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Meus irmãos, o sentido de profundidade espiritual tem a ver com conexão profunda. E isso diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Também está relacionado com o sentido existencial do indivíduo, com a conexão com algo maior, ou seja, com o propósito e com o Deus desse propósito. E o livro de Ruth trata exatamente disso, dessa reconexão do povo de Deus de Israel com propósito divino para eles. Este livro está situado entre 2 outros livros: o livro de Juízes, época em que líderes militares se levantam em Israel, e entre o livro de Samuel, é o período do início da monarquia, do estabelecimento de reis em Israel. Mas não apenas, porque o livro de Ruth oferece um marcante contraste entre a desordem e o declínio espiritual que destacam-se tanto no período dos juízes como da monarquia em Israel. Logo, o livro de Ruth faz jus àquilo que ele é chamado de uma luz clara que aparece na escuridão da noite, conforme afirmou o pregador e missionário inglês radicado no Brasil, Stuart McNair. E isto nos faz compreender que naqueles dias, enquanto a sociedade desmoronava e o protagonismo, a liderança era estritamente masculina, a Bíblia mostra mulheres que, apesar de suas origens humildes, eram fortes em seu caráter e fiéis a Deus acima de tudo. E na segunda parte da introdução encontramos uma extraordinária demonstração de como Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Providência
é o tema que se destaca nessa lição. Aliás, é a palavra-chave, conforme você pode observar. Providência é um termo teológico que se refere ao poder supremo, ao governo de Deus sobre os eventos da história. É o fato de Deus conduzir soberanamente, com sabedoria e amor, todas as coisas, inclusive o homem, para o cumprimento de sua vontade. E nisso nós compreendemos que há uma relação misteriosa entre a soberania de Deus, a sua vontade e o livre-arbítrio do homem quanto à responsabilidade desse. E, inegavelmente, a Bíblia trata dessas duas coisas. E bem sabemos, meus irmãos, que o livro de Ruth trata de maneira abundante sobre a providência de Deus, através de pessoas comuns, dramas, perdas, situações comuns, mas que Deus atua nestes de maneira soberana, a fim de cumprir seus propósitos cósmicos, gerais. Então, em Ruth, nada é acidental, incidental ou coincidência, mas pura providência divina. Ruth é a gentia moabita que se casou com um judeu piedoso, Boaz, que teve uma herança, um filho chamado Obed, e entrou na descendência davídica e, por conseguinte, na genealogia do Senhor Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens. O primeiro ponto, organização do livro. Primeira parte, na Bíblia hebraica, o livro leva o nome de uma mulher, Ruth, cujo significado é amiga ou companheira, a quem associo etimologicamente ao termo amizade, mas comumente ela é chamada de Ruth, a Moabita, que renunciou à sua terra e os seus deuses num ato de fé a Deus e de união ao povo de Deus. E nesta primeira parte, assim está escrito: o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Taná, da Bíblia hebraica, a seção dos Ketuvins, ou escritos. Ele está inserido nos Megiló, 5 rolos, lido durante o Shavuot ou Pentecoste, que é a festa da colheita. E eu chamo a sua atenção porque temos aqui duas coisas importantes que precisam ficar claras. A primeira é que os cristãos herdaram dos judeus o Antigo Testamento, que os judeus chamam de Bíblia hebraica. E como bem sabemos, esta primeira parte da Bíblia Sagrada é em toda ela, inclusive no Novo Testamento, nas palavras de Cristo e do apóstolo Paulo, é palavra inspirada por Deus. Observe comigo esse quadro do lado esquerdo. Aí nós temos algumas informações cuja intenção é esclarecer melhor isso. Então, eu vos dizia que o Antigo Testamento da Bíblia cristã é chamado pelos judeus de Bíblia hebraica, ou ainda de Taná, conforme você aqui observa. Taná, essa é uma expressão, um acrônimo, cujas letras que o compõem mostram as 3 seções ou divisões da Bíblia hebraica para os judeus. Então, Taná, primeira parte, ou primeira seção, é a Torá, diz respeito à lei. Segundo, os Nevim, os profetas, são a segunda seção da Bíblia hebraica. E a terceira e última seção são os Ketuvins, ou os escritos. A segunda coisa que precisa ficar clara é que, ao longo do tempo, houve uma variação na composição e na ordem dos livros da Bíblia hebraica, que, como vos disse, diz respeito ao nosso Antigo Testamento. É que, inicialmente, os judeus faziam a divisão da Bíblia hebraica em 22 livros, conforme afirma o historiador judeu Flávio Joséfo do século I. E de repente você esteja curioso
e pode até perguntar: mas, pastor, se o nosso Antigo Testamento é a mesma Bíblia hebraica e para nós ele tem 39 livros, por que que para os judeus, lá no início, eles o dividiam em apenas 22 livros? Vejam, meus irmãos, é porque livros menores ou livros com 2 volumes, por exemplo, primeiro e segundo Samuel, eles consideram um único livro. E isso vale para o livro dos reis, o livro das crônicas, livros menores como Neemias e Esdras formam um único livro. Os chamados profetas menores formam os 12 profetas menores apenas um único livro. E até o livro de Ruth estava unido ao livro de Juízes, formando um único livro, bem como o livro do profeta Jeremias e de Lamentações também estavam condensados. Mas preste atenção nisso. Outrora, como vos disse, 22 livros compunham o cano da Bíblia hebraica, mas com novas mudanças que ocorreram ao longo do tempo, agora passa a ter 24 livros. Então, atualmente, a Bíblia dos judeus ou hebraica possui 24 livros e nela o livro de Ruth está na terceira seção, chamada de Ketuvim, ou escritos. E ainda, nos Ketuvins, ele pertence a um outro grupo, chamado dos 5 rolos, Meriló, que são lidos publicamente em 5 importantes festas judaicas. Eu já vos disse isso na aula anterior, mas não me custa repetir. O livro de Cantares é lido na festa do Pessah, ou da Páscoa. O livro de Ruth é lido na festa do Shavuot, do Pentecoste, a festa das colheitas. O livro de Eclesiastes é lido no Sukkot, ou festa das cabanas ou tendas. Enquanto o livro de Esté é lido na festa do Purim, para celebrar ou relembrar o Pu, a sorte, o livramento que o povo judeu teve na época de Esté na Pérsia. E o livro de Lamentações, que é lido na festa do Tisha Bé, em que relembra a forma dramática como a cidade de Jerusalém foi destruída pelos babilônios no ano 586 a.C. Na segunda parte, como está organizado o livro de Ruth na Bíblia cristã? Eu chamo a sua atenção mais uma vez para esse quadro do lado esquerdo. Já sabemos que na Bíblia cristã, a nossa Bíblia, o Antigo Testamento é formado por 39 livros e ele possui 4 divisões ou gêneros literários. O Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e ou sapienciais, e os profetas ou livros proféticos. Enquanto que a Bíblia dos judeus é chamada de Taná, ou Bíblia hebraica. Ela possui atualmente 24 livros e divide-se em 3 seções: lei, chamado de Torá, profetas, os Nevim, e os escritos, os Ketuvins. E também já aprendemos que o livro de Ruth está inserido aqui nessa terceira seção da Bíblia hebraica, nos Ketuvins. Ruth é um livro histórico por seu evidente gênero narrativo. Portanto, ainda que o livro de Ruth apresente algumas características poéticas, ao ponto de alguns o considerá-lo um conto ou um livro de romance, mas o gênero literário predominante nesse livro é o histórico narrativo. Por quê? Para as tradições judaica e cristã, o livro de Ruth tem um alto teor histórico, ou seja, ele é um livro cujos fatos são verídicos e seus personagens são reais. E a terceira parte desse primeiro ponto, autoria e data. E o profeta Samuel é considerado o autor mais provável do livro de Ruth. Sendo assim,
Este livro teria sido escrito no século X a.C., aproximadamente. E o comentarista de nossa revista, o pastor Silas Queiroz, informa-nos que muitos judeus e cristãos aceitam a autoria de Samuel quanto ao livro de Ruth. E isto é justificado, ou seja, de que Samuel foi o escritor do livro de Ruth através de algumas comprovações, como, por exemplo, o estilo hebraico de escrita do livro de Ruth é bem semelhante aos livros escritos por Samuel. Também porque Samuel viveu na época do reinado de Davi. E o próprio Davi é citado em Ruth, capítulo 4, versículo 7. E no reinado de Davi foi um período em que os diversos povos, os estrangeiros, tinham uma relação pacífica com o povo judeu. Mas, como sabemos, os eruditos e os estudiosos da chamada crítica literária, que procuram desacreditar em muito a Bíblia Sagrada como palavra inspirada e divina, estes atribuem a autoria do livro de Ruth a outros personagens. Há quem defenda que esse livro tenha sido escrito na época de Salomão por um funcionário ou escriba e que tal escrito tenha sido pedido pelo próprio Salomão como uma espécie de levantamento de seus ancestrais, a linhagem do seu pai Davi. Enquanto há outros que atribuem a autoria de Ruth a um período bem distante do exílio ou pós-exílio, pós-cativeiro, na época de Esdras. Mas deve ficar claro para nós que o autor mais aceito do livro de Ruth é Samuel. Sendo assim, tudo indica, meus irmãos, que o livro foi escrito mesmo na época de Davi, em aproximadamente no ano 1000 a.C. Segundo ponto de nossa lição, o contexto histórico. E a primeira parte, no tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que esta narrativa do livro de Ruth encaixa-se no período dos juízes de Israel, época da pós-conquista de Canaã, também chamado de período da critarquia, fazendo referência aos juízes, chamados de shofetim do hebraico. Esses juízes foram líderes militares tribais. Quanto ao livro de Ruth, seu contexto estar inserido no tempo dos juízes de Israel, disso não temos dúvidas. Até o próprio livro cita isso em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Esse período dos juízes durou aproximadamente 300 anos e é chamado de a Idade das Trevas de Israel. Meus irmãos, tal período começou após a morte do líder Josué. Após isso, finaliza-se o livro de Josué e inicia-se o livro de Juízes. E a Bíblia assinala assim, em Juízes capítulo 2, versículo 10, que após Josué, a morte dele, levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. E Juízes, capítulo 17, versículo 6, que também é citado nessa lição, complementa. Nesse período, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. É por isso que Ruth é considerado uma exceção, um livro à parte, diante desse contexto caótico de declínio espiritual em Israel. Ruth é chamado de uma flor no jardim abandonado e uma luz na escuridão da noite, conforme já vos citei. E observe comigo esse quadro do lado esquerdo, na parte inferior. Aí há um retrato que nos confirma muito bem como foi esse período lamentável dos juízes de Israel. Vejam, a primeira geração foi aquela que saiu do Egito, liderada por Moisés. Eles tiveram grandes experiências com Deus, contemplaram inúmeros milagres providenciais, inclusive receberam a lei do Senhor. Mas não obstante a isso,
lhe foram rebeldes, murmuraram e contumazmente desobedeceram ao Senhor. Por esta razão, estes morreram no deserto durante a peregrinação, exceto Josué e Calebe, que foram os únicos dessa primeira geração que entraram em Canaã. A segunda geração foi aquela que nasceu no deserto e, em sua maioria, era formada por jovens de 20 a 22 anos. E a eles Moisés vai repetir toda a lei e instruções do Senhor. É o que nós encontramos no livro de Deuteronômio. Após isso, temos o registro da morte de Moisés e o início do livro de Josué, com ele assumindo a liderança do povo de Israel. Agora nós temos a segunda geração de israelitas nos dias de Josué, que conquistaram a terra de Canaã, mas não totalmente, que prometem em juramento nos últimos dias de Josué, conforme o capítulo 24 do seu livro, que eles, essa segunda geração já em Canaã, manterão o legado da fé e obediência em Deus. Mas o que vemos de forma estarrecedora é que após a morte de Josué, conforme já vos falei, há o início do livro dos Juízes com essa terceira geração. Era uma geração incrédula, que já não conhecia o Senhor e vivia alheios à sua vontade. É baseado nisso que o pastor Hernande Dias Lopes diz que a cada 3 gerações a igreja corre o risco de entrar no processo de secularização e abandono da fé. E ele comprova isso da seguinte maneira, que provavelmente, em muitos casos, isso é certo, que os nossos avós foram mais espirituais do que os nossos pais. E que, de repente, nós, espiritualmente, sejamos inferiores aos nossos pais. E, por conseguinte, nossos filhos bem menos ainda. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é verdade? Então, meus amados irmãos, é evidente que uma geração pode comprometer o sucesso da geração seguinte, quando ela não cumpre o seu propósito. Foi o que aconteceu com a geração da época dos juízes, e eles não atentaram para isso, que a fidelidade a Deus é o sucesso da geração seguinte. E a pior tragédia de uma geração é viver como na época dos juízes de Israel, alienados de Deus e vivendo de acordo com seus próprios caminhos. Segunda parte desse ponto: secularismo, hedonismo e idolatria. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Tais pecados sempre levam a grandes tragédias morais espirituais. Esse período de pouca edificação da história de Israel, conforme é enfatizado na lição, como período de um secularismo acentuado. E o secularismo tem a ver com aquilo que é secular, com o padrão do mundo, como sistema ante Deus. Também o hedonismo, que visa o prazer do corpo como bem supremo, ao invés da satisfação, da alegria no relacionamento com Deus. E o pecado da idolatria, que é tudo aquilo que toma o lugar devido de Deus. E a idolatria assume diversas formas: pessoas, atividades, ídolos, objetos e etc. E tudo isso aconteceu com esse povo por causa do seu afastamento da lei do Senhor, da palavra de Deus, conforme Moisés já os havia advertido previamente. Segundo Deuteronômio, capítulo 31, disse um certo homem de Deus: ou a Bíblia, a palavra de Deus, nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará da Bíblia. E eu quero compartilhar com vocês o que o comentarista da lição, o pastor Silas Queiroz, nos diz no livro de apoio
nesta parte da lição, páginas 28 a 30, alguns trechos. Geralmente, diz ele, ocorre assim: as gerações piedosas vão sendo atraídas pelos costumes das sociedades mundanas em busca de prazer e entretenimento, até serem roubadas no seu coração, abandonando a prática da verdadeira religião, o culto ao eterno Deus. E o passo seguinte é flertar com falsas práticas religiosas até assumir novos deuses. E segundo ele, há algumas lições espirituais fundamentais que podem ser extraídas do trágico exemplo de Israel no período pós-conquista. A primeira é sobre o quanto é importante uma liderança madura, experiente e temente a Deus, que tenha força moral e espiritual, ou seja, referencial, padrão, exemplo para o povo de Deus. Segunda lição é sobre como é imprescindível o ensino das Escrituras como base norteadora de todas as nossas condutas individuais e coletivas. E a terceira lição, que podemos extrair do infeliz exemplo de Israel, é o cuidado de que precisamos ter para não sermos seduzidos pelo estilo de vida mundano da sociedade que nos cerca. É fato que o modo de vida fácil e os costumes aparentemente agradáveis, os grupos sociais com os quais convivemos, têm um forte poder atrativo. E finaliza: o fato é que não é possível flertar com o mundo e os seus prazeres e ainda assim conservar o coração ardente pela presença de Deus. Os entretenimentos mundanos não são neutros como se imagina. Assim, embora não devamos ser radicais, não podemos também nos esquecer de que o nosso modo de viver deve ser santo em tudo. E a terceira parte, opressão, clamor e livramento. Deus levantou em Israel cerca de 14 juízes, alguns de maior relevância, outros de menor importância. Alguns fortes na fé, como Otiniel, Eude, Débora, Gideão, e outros nem tanto, eram vacilantes na fé, como Abimeleque e Sansão. Conforme o livro de Juízes, houveram 7 opressões pelos inimigos, e por conseguinte, 7 demonstrações da misericórdia de Deus e de seu livramento. É o que nos diz essa última parte. Afligida, a nação de Israel, quando afrontada pelos inimigos, clamava a Deus. E o Senhor, cheio de misericórdia, levantava juízes para libertar o seu povo. Observe ainda desse quadro, do lado esquerdo, aquilo que é chamado de um ciclo espiritual de Israel no período dos juízes, representado aqui por um círculo vicioso. O povo abandonava o Senhor. Por isso que ele os abandonava por um certo tempo, mas não completamente, por causa de sua fidelidade para com o seu povo e suas ricas misericórdias. E vamos, meus irmãos, para finalizar, ao último ponto dessa lição: o propósito e mensagem. Primeira parte, o cetro de Judá. Um dos principais propósitos do livro de Ruth é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real, da qual viria o Messias. Chamado de o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi e o cetro de Judá, conforme essa referência bíblica de Gênesis capítulo 49, versículo 10. Aí temos uma promessa divina que profeticamente foi proferida por Jacó ao seu filho Judá e descendentes dele. E esta referência bíblica de Gênesis 49, versículo 10, consta neste quadro do lado esquerdo, que nos diz: o cetro, sentido de cetro aqui tem a ver com proeminência, autoridade, governo. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ora, meus irmãos, muitos estudiosos da Bíblia compreendem que
a expressão Siló aqui não diz respeito simplesmente àquela cidade de Efraim, que nos dias de Josué, nela foi levantada o tabernáculo. Há um sentido mais amplo, um significado messiânico. Siló é um termo hebraico que faz referência a Cristo. Observem, no Targum aramaico, Targum são comentários dos judeus da Bíblia hebraica, Gênesis 49:10, lá coloca ou translitera Siló por Machia ou Messias. O cetro não se arredará de Judá até que venha o Messias. Na versão da Bíblia, chamada de Vulgata Latina, de Jerônimo, do século IV, Siló adquire o sentido de aquele que deve ser enviado. Ainda na versão da Bíblia, bastante conhecida do rei Tiago, do século XVI, na Inglaterra, a King James, Siló é complementado com a expressão aquele a quem pertence, que é semelhante ao que é citado em Ezequiel, capítulo 21, versículo 27, e, claro, faz referência ao Messias, a Cristo. E esta primeira parte está muito conectada com o que está na segunda parte desse ponto, amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção, que é vista no livro nos sentidos literal e tipológico, ou seja, um sentido bíblico simbólico. Nós bem sabemos que o tema principal da Bíblia é redenção. Esse é o fio condutor que perpassa toda ela, une as suas partes. E a partir daí, nós compreendemos que, desde o princípio, Deus transmite o seu plano, o seu governo perfeito às mãos de homens fracos e falhos. E nesse processo, ele escolhe alguns em detrimento de outros. Por exemplo, de Adão, Deus escolheu seu filho Sete, de onde vem a linhagem piedosa dos filhos de Deus. De Sete procede a casa de Noé. E é no pós-dilúvio que Deus escolhe Sem, um dos filhos de Noé. E de seus descendentes, Deus chama Abraão. Dele, Deus escolhe o seu filho Isaque. E de Isaque, o escolhido é o filho Jacó. 12 filhos de Jacó são os patriarcas, os cabeças das tribos de Israel. Dentre os 12 filhos, chefes tribais de Jacó, o primogênito é Ruben, que por pecar contra o seu pai, ele foi preterido, e em seu lugar, Deus escolhe a tribo de Judá para dar-lhe maior herança e honra. É dela que procederá a linhagem de Davi. E nesta estar incluída Ruth, e posteriormente dessa mesma linhagem veio o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vejam, isto diz respeito à redenção, que é vista, tem um contexto específico aqui no livro de Ruth, mas que tem um contexto muito amplo, universal. Por exemplo, no livro de Ruth, Boaz recebe um grande destaque, porque ele será o resgatador, o remidor, do hebraico Goel. Tal nomenclatura aparece mais de 20 vezes no livro de Ruth. E ele, o Boaz, desempenha um papel crucial na história bíblica. E compreenderemos melhor isso na lição de número 5. E o que o Boaz faz excede muito o contexto do livro de Ruth, porque ele aponta para Cristo. Boaz prefigurou Cristo por suas atitudes, como, por exemplo, sua compaixão e bondade pela família de Noemi e Elimeleque. É por isso que ele é chamado, no final dessa segunda parte, pelo comentarista da lição,
de um tipo de Cristo, nosso Redentor. E na terceira e última parte do ponto 3, fidelidade e altruísmo. Nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. E isso é muito claro para nós, de que esses personagens piedosos aqui do livro de Ruth, Noemi, Ruth e Boaz, contrastavam com a ímpia geração israelita da época dos juízes de Israel. Eles foram recompensados e abençoados pelo Senhor por sua fidelidade e obediência. E já estamos chegando na parte final de nossa lição. Vamos à nossa conclusão? O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. E isto tem ficado claro para nós, penso eu, porque no livro de Ruth vemos Deus, por meio de sua divina providência, guiando pessoas comuns, improváveis, em direção a um plano glorioso. E o reformador do século XVI, em Genebra, João Calvino, assim dizia: aquele que confia na providência divina deve fugir para Deus com orações e forte clamor. E isso denota um ato de fé, de dependência de Deus. Então, meu irmão, se queres a providência divina, faças a vontade divina. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Chuvas no